Muito bem, quais alimentos não comer e quais alimentos comer para baixar a IgE? Olha, é uma pergunta até interessante o que você nos fez, porque esse é o grande problema, a grande preocupação das pessoas em quererem baixar exames, né? Ou seja, a IgE é um marcador alérgico importante, mas ela precisa ser vista dentro de um contexto. Não adianta você, estou com IgE, fiz um exame de sangue completo aqui, pedi IgE para leite, trigo, soja, cacau, amendoim, carne de porco. Eu estou falando isso, clara de ovo, eu estou falando isso que são os alimentos que mais causam processos alérgicos, né, em termos estatísticos. Aí deu tudo positivo, poxa, eu vou ter que parar de comer tudo isso, o que eu vou comer? Só frango e arroz? Lembrando que o arroz também está induzindo a processo alérgico, né, por causa do uso dos agrotóxicos. Os agrotóxicos eles potencializam o potencial alergênico, potencializando então os epítopos antigênicos. Infelizmente é uma triste realidade, por isso que eu oriento aqui, talvez vocês não tenham essa oportunidade, quem puder coma comidas orgânicas sem agrotóxicos, porque até para você diminuir a possibilidade de reação alérgica é bom, tá? Eu sei que isso é um pouco controverso, mas eu falo embasado nos estudos científicos, nas publicações e no livro também do meu amigo, professor Benoit Tano, que é o professor formado pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, também com fellow no Johns Hopkins Hospital, e também hoje é professor na Universidade de Minnesota, foi professor da Universidade do Texas em Tyler, onde eu conheci há um pouco mais, quase 20 anos atrás, e ele tem um livro muito interessante explicando essa questão da influência dos agrotóxicos, aumentando o potencial alergênico, fazendo com que proteínas simples como o arroz hoje se tornem alergênicas, né? É algo que a gente não deve negligenciar e a gente deve então lutar por uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais orgânica, porque certamente existe influência dos agrotóxicos, não só nessa questão, mas na questão também dos distúrbios hormonais. Temos uma palestra do professor Benoit Tano, Simpósio Internacional ABA, por favor assistam essa palestra, vocês não vão se arrepender, é só buscar na nossa playlist Simpósio Internacional ABA e a partir dali você terá acesso então a essa palestra que é uma aula magnífica de quase 2 horas, mas olha, vale a pena assistir. Ele é economista, médico, professor universitário e ele conseguiu utilizar essas duas formações dele e de certa forma fazer essa sobreposição, esse confrontamento de informações e são dados assim bastante desconfortáveis, mas ao mesmo tempo muito intrigantes de como a gente está sendo envenenado diariamente. Mas aí é uma questão que vocês verifiquem nessa palestra que foi promovida pela ABA, Associação Brasileira Beneficente de Apoio Alérgico. Mas o que acontece? A IgE positiva, ela não necessariamente indica alergia. Ela indica que o paciente é sensível, entende? E muitas das vezes, se a gente retirar o alimento daquele paciente para tentar baixar a IgE, aí que a gente vai induzir o paciente não somente a uma sensibilidade, mas a gente vai induzir a ele desenvolver doença, tá? Então, IgE positivo não é indicativo absoluto para retirada de alimento. É importante que todos entendam isso, porque a gente vai acabar tendo uma epidemia de alergia alimentar por causa dessa situação. Até porque o nosso intestino a todo momento está recebendo proteínas alimentares, tá? A todo momento. E eventualmente a gente toma um antibiótico, aí a permeabilidade do intestino fica menos seletiva, passam mais macromoléculas para dentro do intestino, coisa que não deveria passar com tanta facilidade, e aquela produção de macromoléculas vai produzir os chamados anticorpos. E dentre eles, o anticorpo da classe IgG, o anticorpo da classe IgM, vai produzir também o anticorpo da classe IgA e, mais proeminente, o anticorpo da classe IgE. Então, às vezes, a gente tem a sensibilidade alimentar, mas aquela sensibilidade alimentar está sendo mantida, ela tá em estado de tolerância, até pelo próprio consumo alimentar constante daquele alimento que está sensível. Então, se a gente retirar, por exemplo, a gente tem uma IgE específica para o leite, e se a gente tirar o leite da alimentação, aí sim que a gente vai desenvolver a reação alérgica, porque aquela proteína constante sendo absorvida e sendo ingerida pelo paciente não vai ter mais aquela capacidade de inibição da reação alérgica IgE mediada e, consequentemente, não vai ter mais, então, como não produzir a chamada histamina, entendeu? Então, o paciente acaba tendo as reações anafiláticas e acaba tendo reações graves justamente por suspender o alimento, que aquele alimento acaba não tendo
uma ação tolerante, tolerogênica dentro do organismo, entendeu? Então esse negócio assim, quais alimentos não comer e comer para diminuir o IgE, não faz tanta relevância. Inclusive, até quando a gente começa a fazer o tratamento, por exemplo, com vacinas para um paciente que tem uma alergia a ácaros, a última coisa que a gente vê é IgE. Porque o que faz o paciente desenvolver tolerância não é a baixa da IgE, e sim a produção dos anticorpos bloqueadores, chamados IgG4, e pela produção também do linfócito T reguladores, CD3, CD4, CD25, que expressa FOXP3, que é uma coisa que eu tenho explicado muito nos nossos vídeos, e é importante que vocês pesquisem bastante, entendeu? Então, a produção de linfócito T regulador e a produção de IgG4 é que vai fazer com que o paciente fique tolerante, e certamente a médio e longo prazos, aí você acaba tendo uma diminuição do anticorpo da classe IgE. Mas a IgE não é aquele bicho-papão, meu Deus do céu, veio tudo positivo para a IgE, poxa, não sei o que fazer, não sei mais o que comer. Não é isso. Você deve continuar comendo alimento, a não ser, lógico, que você tenha uma IgE positiva e que tenha sintomas de anafilaxia, de choque anafilático. Usando mais um exemplo para não haver confusão. Suponhamos, você toma leite e quando você toma leite fica todo empolado, sua pressão baixa, sua frequência cardíaca aumenta, você tem náusea, vômitos, você começa a vomitar, você tem diarreia, você tem falta de ar, ou seja, que são sintomas clássicos, um ou mais, de anafilaxia, né? Não adianta, não precisa você ter todos esses sintomas. Se você já tiver pelo menos 2, já é um sinal de alerta gravíssimo que você tem que procurar a unidade de emergência, tá bom? Então o recado está dado. Um abraço para você, obrigado.